Olá, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, que se utilizam da lição da Central Gospel. Nós vamos hoje adentrar na lição de número 7 da revista As Leis do Relacionamento. Já estudamos sobre o relacionamento da pessoa consigo mesma, como eu me amo, como eu me trato, como eu me vejo, como eu me cuido. E o relacionamento no plano horizontal, como me relaciono com os outros. E hoje vamos falar sobre a necessidade do perdão. O texto bíblico básico para a lição de hoje encontra-se em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 34, onde Jesus dá uma excelente aula aqui sobre o perdão. E ele conta uma parábola de um homem que devia a um rei e ele não, em sendo cobrado, ele não sabia como pagar, não tinha como pagar, e lá a coisa era séria, porque quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar, ela tinha que dar alguma coisa que era sua, e geralmente eles levavam embora os filhos, levavam pessoas para serem seus escravos. Que dor para um chefe de família ter que passar por um vexame desse, né? E o homem diz assim: olha, eu não tenho com que pagar, meu senhor me mandou a conta aí, mandou o boleto. Aí ele foi lá falar com o seu patrão, disse assim: por favor, senhor, seja generoso para comigo, eu vou te pagar tudo, né? No versículo 28, 27, diz que e o senhor perdoou toda a dívida dele. Vai para casa, não deve mais nada, dá o boleto, vamos lá, a letra promissória, rasguei, tá bom, vai cuidar da tua vida. Foi bom, né? Pensou você dever para o governo impostos, chega lá, bate lá na Receita Federal, lugar assim, aí chega lá a pessoa que está te atendendo, é o diretor, você vem aqui, você não está podendo pagar, eu vou te perdoar, não tem que pagar mais nada, seria bom, né? Aí o camarada sai na rua todo feliz da vida, adrenalina reagindo, tá alegre, andando, daqui a pouco, opa, fulano de tal me deve, deixa eu ir lá na casa dele fazer uma visitinha. Amigo, você lembra que você tem uma dívida comigo? Rapaz, mas eu tô vivendo uma situação difícil. Você tem que me pagar. Não, mas eu não tenho como... então vem aqui. Pega o sujeito pelo pescoço, né? Maltrata, usa de maldade para com aquele que lhe deve, mas se esqueceu de que ele há pouco fora perdoado dos seus pecados, sua dívida, que era muito maior. Mas o rei ali ficou sabendo. Peraí, que história é essa? Quer dizer que eu o perdoei de uma dívida grande, mas ele não teve misericórdia daquele que devia para ele? Ainda foi castigar o pobre homem. Chama ele aqui. Pois não, rei, tudo bem com o senhor? Aquela cara de pau. Tudo bem não. Você é maldoso, porque eu te perdoei e você não soube perdoar. Eu vou te botar na prisão, você vai ter que pagar até o último centavo que você me deve. O texto de Efésios 4:32, que foi separado como textuário da lição, diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também nos perdoou em Cristo. Sabe por que tem que haver perdão? Porque nós erramos. E nós erramos. Uns mais, outros menos, numa área, em outra área, de um jeito ou de outro, mas a gente erra. Paulo, uma vez, mostrando a figura humana, ele se coloca no lugar do homem pecador. Não, ele não está falando dele mesmo, ele está falando de uma situação que é humana. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem me vai libertar dessa coisa, né? Eu quero fazer o bem, não consigo, eu não quero fazer o mal e faço. É uma lei que luta contra a outra. E às vezes Deus permite, sabe, que a gente incorra num erro desse para a gente se humilhar um pouco, quando está crescendo muito, para você ter que ir lá bater na porta de meu irmão. Não fui correto com o irmão, falei o que não devia, mas a pessoa não está nem sabendo. Às vezes está sabendo, também não importa, você me perdoa. Mas sobre isso também Jesus faz uma previsão, porque ele fala que o perdão, ele exige o perdão, entre nós é obrigatório o perdão. E Jesus então dá uma palavra sobre isso, e por exemplo, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: olha, Pai Nosso que estás no céu, você conhece, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, perdoa as nossas dívidas assim como, pronto. Aí é um paralelismo sintético. Lembra do que eu lhes falei 2 aulas atrás sobre o paralelismo antitético? Paralelismo sintético, assim como, né? Eu perdoei, tenho perdoado os que me devem alguma coisa. Esse assim como pesa muito. Se você não perdoa, você vai querer receber o perdão de Deus? Deixa eu dizer assim para você, não. Vai lá. Agora, vamos pensar na possibilidade. Se o teu irmão pecar,
Jesus prevê essa possibilidade, ela sempre vai acontecer. Agora eu faço uma pergunta, o que é mais fácil, pedir perdão ou oferecer perdão? Às vezes é mais fácil pedir, outras vezes é mais fácil oferecer, depende da circunstância. Se eu não estiver seguro de que a minha ofensa não me acarretará grandes prejuízos, eu deixo a coisa para lá, o assunto para lá. Nesse caso, meu orgulho falará mais alto do que o meu amor por aquela pessoa a quem eu ofendi. Eu ofendi a pessoa, mas também merecia, também, mas já me falou mal de mim e tal. Não, você errou, tem consciência de que errou? Sua consciência falou alguma coisa? Vai lá, pede perdão, irmão. Eu exagerei, me perdoe em nome de Jesus. Bem, quando o ofensor é o outro, aí o outro que te ofendeu, e eu carrego comigo algum sentimento ou ressentimento contra ele, e eu ainda me sinto em vantagem, porque quem deu causa ao problema foi o outro, oferecer perdão já é algo que eu decidirei ou não fazer. Perdoo ou não perdoo, não sei. Quando o ofensor é o outro e eu carrego comigo algum ressentimento contra ele, eu ainda me sinto em vantagem, porque quem deu causa ao problema foi o outro. Oferecer perdão é algo que eu decidirei fazer ou não. As prerrogativas são todas minhas. Às vezes é muito mais fácil deixar para lá, seguir a minha vida, virar as costas, virar a cara para aquela pessoa. Mas Jesus não vê dessa maneira, essa ruptura. Ele exige correção do caso. Volta lá, o caso tem que ser resolvido. Por isso deixou-nos o modelo da oração. Então, o perdão é o assunto de Jesus e ele insistiu muito com isso com os seus discípulos. Agora, no ponto 2 aqui, o perdão pressupõe arrependimento. Claro, o perdão pressupõe arrependimento. Não é uma atitude pro forma, é uma atitude que exige realmente o reconhecimento. Não devia ter feito, né? A diferença do remorso e do arrependimento é que no remorso eu sinto, me martirizo, eu fico com aquilo, eu não corrijo. No arrependimento, não. Eu dou meia volta, eu vou lá. Por isso que na conversão não é o remorso que vale, é o arrependimento. Isso é conversão. Então eu vou lá, eu encaro. Eu tive cara para falar o que falei, ou para fazer o que fiz, agora eu tenho que ter cara para, né? Dizer, errei. Tá. Agora, veja bem. Jesus aqui, ele fala dos passos para o perdão. Por exemplo, se alguém me ofende, e a pessoa está lá na dela, né, teimosa, não reconhece o que fez contra mim, eu estou triste, estou ressentido, eu chego nessa pessoa e digo assim, irmão, por que você fez aquilo? Vamos nos acertar. Eu não gostei, irmão. Você reconhece que você me ofendeu, que você fez algo? Não, você merecia, tal. Você acha mesmo? Você continua me ofendendo, irmão. Olha bem a situação, analisa, veja o outro lado. Não, eu não quero saber. Você sai de lá, está mais triste do que chegou. Você leva outra pessoa, um ou dois. Vocês estão vendo, irmão, vamos resolver aquele assunto? Vocês estão vendo, eu estou tentando. Entender? Não, eu não quero saber, porque ele... os outros lá, tentar a turma do deixa disso, não conseguiu. Chega lá no pastor, não tem jeito, o irmão lá é teimoso, a situação ficou grave, ele não quer saber de se retratar comigo pelo que ele fez. Eu estou disposto a dar perdão, mas ele não quer. Aí chega o ponto que, vamos levar para a Assembleia da Igreja. Aí a Assembleia da Igreja, irmã, vamos resolver isso, não tem jeito. Aí o caso é o seguinte, considera o gentil ou publicano, aquela coisa da exclusão verdadeira, né? É aqui o primeiro passo para a exclusão, coisa que a gente não está praticando muito hoje em dia não, viu? Porque as próprias leis estão atrapalhando a saúde da igreja. Bom, o perdão é um ato permanente, por isso que na oração do Pai Nosso, ele está presente, né? Assim como eu tenho perdoado, sempre é um ato contínuo. Ele tem que existir e dito perdoado está, tem que estar resolvido, então a palavra é falsa. Vamos prosseguir então agora vendo que o perdão não é. O que o perdão não é desculpinha. Desculpa aí. Mas peraí, o perdão exige... A palavra perdão, ela tem um peso bem maior do que a desculpa, né? Por exemplo, você esbarra com uma pessoa num supermercado, a pessoa deixa cair as coisas, caiu porque você esbarrou, desculpa, você vai lá, pega o que caiu, olha, se machucou, nada, foi mal, mas desculpa mesmo. Mas o perdão
no nosso caso, é uma coisa mais profunda, porque ele tem implicações com o que Jesus fez por nós. Outra coisa que perdão não é amnésia. Você não vai esquecer. Você apagou a mente. Oh, eu pedi perdão, você me perdoou, eu te perdoei. Quando aconteceu isso? Gente, não existe isso não. Ninguém vai ficar aí possuído de amnésia, né, nem de Alzheimer no instante que há uma reconciliação, pedido mútuo de perdão. Não, senhores. Perdoar não é isso. Agora, só porque Deus diz que, né, em Malaquias 7:19, que ele vai lançar os pecados nas profundezas do mar e não se lembrará mais, significa o seguinte, não é recorrente, eu não vou voltar mais lá. Ali em cima daquele mar tem uma boia com uma plaquetinha boiando em cima, dizendo que aqui é proibido pescar. Né? Isto é perdoar, é não recorrer, é não voltar. Perdoa. Se você tiver amanhã um outro caso com essa mesma pessoa, você não vai voltar. Você lembra aquela vez? Mas você não me perdoou por aquilo. Você lembra? Olha, Pedro veio com essa conversa de tentar negociar a possibilidade de perdoar até 7 vezes uma pessoa. Jesus, você está tão enganado, Pedro. Não é só 7, 70 vezes 7 significa uma infinidade de vezes. Irmãos, tem pessoas que a gente vai ter que perdoar muitas vezes, sempre, né? Você vai ver o jeito, a pessoa não muda, é uma área, você não vai tentar mudar a pessoa, você vai ajudar no que pode, mas vai ser tolerante. Aliás, uma das aulas que nós vamos ter aqui sobre a tolerância cristã, que às vezes é o que falta, né? Falta entre a gente. Então, vejam como é ampla essa coisa de relacionamento, né? Vamos prosseguir aqui. Perdoar não é mera formalidade. Ó, eu estou cumprindo a lei, aqui eu vim aqui pedir perdão, mas no coração não aconteceu nada. Não, tem que acontecer. E o perigo do perdão retido. A Bíblia fala sobre isso lá em Mateus 6,12, né? Aquele a quem a perdoar serão perdoados. Olha aqui, ó, 6, versículo 12, Jesus falou essas palavras. Perdoa, aqui Jesus diz, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos também aqueles que nos têm ofendido. Onde é que está aqui o perdão retido? É João 20, versículo 23, né? João 20, 23. Deixa eu ler esse texto aqui, apesar do tempo não estar ajudando a gente, mas é muito interessante essa palavra. João capítulo 20, versículo 23 diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Perdoa, está perdoado. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. O que acontece se você não perdoa? Você retém, você está na mão daquela pessoa, é esquisito, né? E o que acontece? Eu faço uma ligação aqui de Hebreus 12, 15, que fala daquela raiz de amargura que brotando no coração perturba a pessoa e ainda priva a pessoa da graça de Deus. É isso. Porque uma raiz de amargura vai crescendo, você não pode ver aquela pessoa que vai lembrar, o assunto não foi resolvido, ficou aquela pendência. Por sua vez, quais os benefícios do perdão? Traz fortalecimento para o amor, né? Porque ele faz o amor prevalecer. É o que está escrito lá em 2 Coríntios 2, 8, né? Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Aconteceu uma situação na igreja de Corinto, interessante, que se eu for explicar agora os fragmentos do livro, vai ser meio complicado de se entender. Só para vocês terem uma ideia, a segunda carta aos Coríntios, o trecho do capítulo 10 ao capítulo 13, foi escrito antes do trecho do 1 ao 9. Aquela seria a terceira carta. E do 2 ao 9 seria a quarta carta. E a primeira carta está mencionada em 1 Coríntios 5, 9. Não precisa se preocupar se você não entendeu isso. Senão você volta aí e ouça de novo. Lá, um irmão havia jogado a igreja contra Paulo, e a ponto de dizer no capítulo 10, versículo 10, 2 aos Coríntios, diz assim: as suas palavras, falando de Paulo, são fracas, né? Desprezíveis, a presença do corpo é fraca, ele é um baixotinho. E Paulo ficou triste com aquele irmão. Mas aí ele fala para os irmãos que aquele irmão lhe causou grande tristeza. A igreja reconhece. Aí quando você vai lá para 2 aos Coríntios, capítulo 2, que diz que aquele trecho foi escrito, são fragmentos, foram juntados assim, 10 a 13, depois que 1 a 9 tinha sido escrito. Não, primeiro esse foi escrito, de 10 a 13, depois de 1 a 9. Devia estar assim, mas ficou assim. É uma questão da literatura teológica, da junção dos livros para a formação do cânon. Agora Paulo vê que a igreja está em cima daquele irmão, tá, né, lá no 2 Coríntios 2,8, diz assim: agora vocês vão tratar com aquele irmão, mas tratem com ele com amor, viu? Eu vejo que ele já se arrependeu, né? E Paulo manda perdoar aquele irmão. Situação, né? Mas, sobretudo, tende
ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. O perdão é um ato de obediência. Vamos ver os outros textos que tem aí, 2 Coríntios 6, 2 e 7, depois também 2 Coríntios 2, 9. E uma coisa forte aqui, que quando a gente pratica o perdão, a gente vence o diabo, porque o diabo é um futriqueiro, ele está sempre tentando jogar um contra o outro. Que Deus nos ajude a entender essa questão do perdão e nos ajude a crescer. Deus abençoe você, tenha uma boa aula.